Olá, meus amores! Olá, ninhos! Voltamos para nossa revisão. Olha aí, a professora Tainá tá demais, né, gente? Fala a verdade, ela tá uma blogueira. Eu sou. Dá um joinha. Olha, Dá um joinha pra mim. não tem como a gente... Olha, confessem, vocês devem se divertir com as nossas aulas, não se divertem? Pelo menos rir bastante, vocês devem rir. Porque a gente dá risada da gente mesmo, então no mínimo eles dão risada da gente também, Tainá. Ou então eles estão dizendo que essas professoras são palhaças demais. Será que elas são professoras mesmo? Somos. Pior que somos, olha. Estudamos juntas. E olha, na sala de aula é igualzinho. É, eu acho que é um pouco pior. Os alunos presenciais se divertem também com a gente. É. Mas simbora lá. Vamos lá. Não vamos perder tanto tempo conversando. Vamos para o pretérito vamos. imperfeito. Quem é o pretérito imperfeito? São ações finalizadas, mas que são ações habituais, não é? São ações não terminadas, mas que são progressivas. São ações ali do nosso cotidiano, do nosso Elas dia a duram um dia. tempo, né? Isso. Elas têm um tempo assim grande, não é algo que, eu fui lá, não é tal dia, eu fui lá e joguei bola uma vez na minha vida com os meus amigos. Não é. Jogava bola. É algo corriqueiro que eu sempre Isso. fazia. Você jogava de forma corriqueira, de forma cotidiana. Em minha adolescência, jogava pelota com meus amigos. Jogávamos pelota em la calle. Ela ainda joga. Opa. Eu jogo pets. É, mas ela gosta de futebol. Gostava. Eu prefiro vôlei agora. Agora, né? Porque eu sou gordinha, não gosto de correr. Usamos o pretérito perfeito, então, na nossa rotina, nos lugares e épocas, para as pessoas, circunstâncias e situações que nos ajudam a ter uma visão mais clara de um sucesso. Justamente. Suas terminações são as seguintes. Para os verbos terminados em AR, aba, abas, aba, abamos, abais, aba. Para os verbos terminados em ER e IR, ia, ias, ia, íamos, ias, ia. De novo, ia, ias, ia, íamos, ias, ia. E não esqueçam que nós estamos falando de verbo regular. Regular. Se é verbo regular, são verbos que seguem aí a mesma O mesmo terminação. modelo de conjugação. Isso, segue o mesmo modelo de conjugação. Tanto para os verbos terminados na primeira conjugação, quanto na segunda conjugação, quanto na terceira conjugação. Certo? Nós vimos também os verbos irregulares. Quem são eles? São aqueles que sofrem, não é, alterações, tanto no radical quanto nas suas terminações. O que isso traz à nossa memória? Que eles não vão poder ser conjugados como um modelo padrão. Não é? Como a primeira, segunda e terceira conjugação. Isso mesmo. Nós sabemos que existem essas três conjugações, mas eles vão ser diferenciados por se tratarem de verbos irregulares. Existem verbos irregulares de irregularidade total, que são aqueles que são irregulares em todas as suas conjugações. Tem aqueles que têm mudança de letra ou acréscimo de alguma letra e dependendo da sua, do seu tempo e do seu modo, eles às vezes não vão ser conjugados nem na segunda, ou nem na primeira e nem na segunda pessoa do plural. Então vai depender muito do tempo e do modo verbal. E vocês podem também parar aí um pouquinho, dar uma pesquisada, dar uma aprofundada, porque, como nós já dissemos, no dia da prova do Enem, não cai para conjugar verbo, mas eu tenho que saber se ele é regular ou irregular. Nessa aula, nós falamos sobre Porto Rico, não é? Nós vimos que ele é um território dos Estados Unidos. Justamente, não é? Vimos aí algumas expressões que são próprias de Porto Rico e ainda tem a questão da tradução com a língua inglesa, não é? Como que eles utilizam tanto no inglês quanto no espanhol, certo? E agora, ahorita, ratito para ustedes, momentinho para vocês fazerem a atividade de sala. Certo, meus amores? Muito bem, peguem caderninho, marca texto. Vocês viram que a professora Tainá, ela gosta das cores. Muito. Ela é colorida por natureza.
Eu gosto das canetas coloridas. Entendeu? Então, o que vocês fazem? Usam as cores dela e as minhas canetas coloridas, rabisca o caderno. Tá bom? Então, simbora. A gente volta daqui a pouquinho com a correção. Já, já. Olá, meus amores, A voltamos! gente estava falando mal. Não, a gente estava falando de caneta. Viu que a gente mandou vocês usarem canetas? Certinho. Então, vamos lá. Então, simbora para nossa correção de atividade. Escolha o verbo conjugado na forma correta no pretérito imperfeito. Então, vocês tinham aí, em cada alternativa, 3 opções de verbo. Então, você teria que me indicar, que indicar para o professor presencial qual é o verbo correto no pretérito imperfeito. Por exemplo, na alternativa A, en el outono, nosotros caminábamos, caminaré, ou caminabas por las vinhas cargadas de uva. Então, você deveria dizer qual desses verbos que está no pretérito imperfeito. E a resposta correta da primeira é a alternativa alternativa A. Da alternativa A, o verbo correto é caminávamos. Por quê? Porque nós outros, primeiro você tem que lembrar, nós outros, e aí você vai voltar lá no nosso modelinho de conjugação, no nosso exemplo, o nós outros tem a terminação em ábamos. É só lembrar que é uma ação finalizada, recente. E algo do cotidiano, Isso. caminhar. Caminhava. É só lembrar. Traduz aí para o português. Nós caminhávamos. Pelas Tem o vinhas mesmo carregadas contexto, né? Tem o mesmo sentido. Aproveitei e já traduzi tudo. No outono, nós caminhávamos pelas vinhas carregadas de uvas. Olha aí. B. Inês, tuviera, tenia ou tenias el jardim mais hermoso de la calle. Esse aí deu um trabalhinho para vocês. E eu vou dizer por quê. Por quê? Porque vocês iam achar que o verbo tener, ele é irregular. Porém, no pretérito imperfeito, ele não é irregular. Isso mesmo. Então, o edia tem terminação em ia. A resposta correta é a segunda. Isso mesmo. Inês tinha el jardim mais hermoso de la calle. Ela tinha o jardim mais Por isso bonito. que eles precisam se atentar ali na sua fala, quando você disse que os verbos irregulares, por exemplo, eles vão seguir em todos os tempos verbais, não é? Eles vão ter lá no presente, no passado, no futuro. No futuro do presente, no futuro do pretérito, no pretérito simples, no pretérito composto, no pretérito imperfeito e no pretérito plusquamperfeito também, que é o mais que perfeito da língua portuguesa. Que vocês não vão ver agora no primeiro ano. Não. Só no segundo. Vamos lá para a alternativa C. Van Gogh pintava, pintará ou pintavas todos os dias, não importava como se sentia. E aí vocês vão justamente lá para a tabelinha e dar uma olhadinha, que fica mais fácil, gente. Quando for um verbo regular, pensa em Van Gogh, ele. Primeira, segunda, terceira. Isso. Terceira pessoa do singular. Ele termina em aba. Pintava. A alternativa correta é pintava. Justamente. D. Siempre cantatas, cantávamos, cantaremos, mientras trabalhávamos, mi hermano e eu. Olha que essa está muito mais fácil. Por quê? Porque é o único que tem ábamos, e aí tem um outro verbo lá embaixinho, que é o trabalhar. Já te deu a terminação? Dica. Olha lá. Ábamos, mi hermano e eu, nosotros. Então, Então é... Cantávamos. E vocês podem prestar atenção que é uma questão de concordância, de estar realmente observando a concordância do verbo. Cada detalhezinho, gente. Já faz muita diferença. Acredito que eles já estão fazendo isso, né, Tainá? E a última. Tu nunca, estudiando, estudiaria
estudiabas. Vamos pensar lá no passado. Se é passado, não é estudiando. Nem estudiaria, que é futuro. E olha o marcador temporal ali, o nunca. Tu nunca estudiabas para los exámenes, pero sempre aprobabas. Olha algo ali de novo. Olha, Falando, dando um motivo, um contexto. Ele nunca estudava para as provas, mas sempre era aprovado. Questão número 2. Qual das frases abaixo possui o verbo conjugado no pretérito imperfeito? Eu caminhava por la calle. B. Eu caminhei por la calle. C. Eu caminharé por la calle. D. Estou caminhando por la calle. Ou E. Hubo uma caminhada por la calle. E aí? Vamos analisar de baixo para cima? Isso! Vamos lá. É porque eu gosto das coisas assim, de cabeça para baixo. Gosta de confundir, não é? Hubo uma caminhada por la calle. Não tem nem a ver aqui. Eu fiz, né? Houve uma caminhada pela rua. Nem tá ali, na verdade, o verbo conjugado aqui é o haber, né? Não é. Não está no passado imperfeito. Não. D. Estou caminhando por la calle. Esse caminhando, ele está dizendo no presente. Ou seja, está utilizando ali o gerúndio, né? Uma ação em curso. Em andamento. Isso. E é presente, então. Literalmente em andamento, caminhando. Em curso, literalmente. Então também não é a D. Eu caminharé por la calle. Um dia. Futuro. Então também não é pretérito. Eu caminhei por la calle. É passado, porém é o quê? Perfeito. Olha a terminação. Lembra do que a gente fala, da tabelinha? Você nem precisa sofrer. Vai na tabela que você encontra a resposta. Parece brincadeira, mas é igualzinho a língua portuguesa. Olha só. Nesse B, por que não vai ser ele? Eu caminhei. Eu caminhei. É uma ação finalizada. Eu caminhei por uma rua. Ele não está dizendo que rua aqui é, nem nada. Isso. Só disse que eu fui lá e fiz isso e pronto, acabou. Mas na alternativa A, que é a nossa alternativa correta, ele diz: eu caminhava pela rua. Sabe o que o pretérito imperfeito vai sempre te lembrar? A saudade. Isso! Boa! O saudosismo. Isso Ele mesmo. sempre vai te lembrar aquilo. Ah, quando eu era criança. Ah, quando eu era adolescente. Quando eu morava lá no país tal, na rua tal. Quando eu era pequeno lá em Barbacena. Eu fazia isso, eu caminhava, eu Isso. brincava. Então, vai ser... A terminação aba vai te ajudar, claro. Mas também você vai sempre lembrar que o pretérito imperfeito, ele vai sempre estar se referindo a algo que leva ou traz saudade. Isso mesmo, contexto, não é? 2. Todas as frases abaixo estão no presente do indicativo. Reescreva para o pretérito imperfeito usando as regras aprendidas nessa lição. Olha que trabalhoso que deu essa aula, hein? Olha. Essa atividade deu um trabalhinho para vocês. ¿Quién es aquella persona que está en tu casa? Como ficaria no pretérito imperfeito? Vamos ver. ¿Quién era aquella persona que estaba en tu casa? Lembrando que o verbo ser e estar são verbos irregulares, mas que a gente tem aquela tabelinha que também já foi mostrada aqui para vocês. O verbo estar, ele não vai estar ali, ele não é totalmente irregular, não é do início até o final. Então, vai ali na terceira pessoa, o aba, igualzinho. Isso. Me gusta ir a la playa. Então, vamos lá. Se eu falo assim, eu gosto de ir à praia, e eu vou pensar que antigamente eu ia à praia... E eu gostava... Olha aí, já respondeu. Então, me gustaba ir a la playa. Olha eu lá. gostava
de ir à praia. Lembra que é uma ação rotineira, costumeira, que dá esse contexto, dá a ideia, como a Tainá disse, que vocês podem atrelar saudosismo, saudade. Ai, que saudade da praia. Então eu gostava. Nosotros estamos com muita hambre. Minha frase preferida, tô com fome. Ela vive falando isso. Nós estávamos com muita hambre. Não me cabe. Nós estávamos no passado com muita fome. Ella es la secretaria de la empresa. Já tem até a dica aí na atividade, né? Na alternativa A já deu A resposta. a resposta. Ella era la secretaria de la empresa. Muito bem. Tranquilo? Conseguiram? Eu ouvi aí uns uhul. Eu tenho certeza que sim. Eles estão fera já. Só olhar a tabelinha, Tainá. É verdade. Então, simbora para a questão número 4. Qual dos verbos abaixo é irregular? Então, vocês deveriam aí pesquisar naquela listinha que a gente mandou, Certo. né, para vocês. Qual desses aí é irregular? Cantar, poner, hablar, beber ou beber? Qual desses verbos é irregular? Se eles forem espertos, eles nem vão precisar da tabelinha. Eles traduzem para o português. E também, nas aulas anteriores, nos verbos regulares, nós trabalhamos o verbo cantar, o verbo hablar, o verbo beber e o verbo beber. Então, só vai sobrar um. Que é o poner. E se a gente traduzir também cantar, hablar é falar, beber é viver, beber é beber e poner é pôr. E em português o pôr é um verbo Da segunda conjugação e é irregular porque é terminado em OR. Então, Vamos para o Se Liga no Enem. eita, e hoje tem textão, hein? Eita, simbora então. Não vou traduzir, é do Enem Não. de 2017. Emotivo encuentro en la universidad pública. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York y informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes, como en ocasiones similares se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de un nosotros, dijo. Mujica comenzó su discurso relatando lo recorrido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descuajarle la vida. Tiene que cargar con esta nostalgia de ser de allá, pero estar acá, dijo. Estamos metidos en una lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mujica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dicen a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, razonó el presidente. Por cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote. ¿Qué le vas a pedir? Para atrás, no arreglamos para adelante. Se vocês observarem, tudo que nós vimos até agora, não é? No texto, de forma bem direta, está lá. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo que os cidadãos que vivem no Uruguai apoiem as políticas públicas afirmativas, integrem-se ao processo de globalização, cultivem o sentimento nacionalista, ofereçam uma contrapartida à nação, tenham melhores condições de vida. No último pedacinho do texto, não é?
fala sobre isso, que eles falam assim, para frente, para cima, e o tempo todo, até por conta da história do presidente do Uruguai, o antigo presidente, o ex-presidente Mujica, ele é conhecido pelo seu amor ao país e a sua motivação aonde estão em outros, como é que fala? Os cidadãos enradicados em outros países. Ele sempre teve esse amor à pátria. Então, amor aos seus cidadãos. A resposta é a letra... Vamos lá ver? Vamos lá? Letra E. O que ele deseja é que os cidadãos que vivem no Uruguai, tanto os uruguaios quanto os estrangeiros, tenham melhores condições de vida. Na verdade, ele desejava, né? Quando ele era presidente. É verdade. Infelizmente. Certinho. Então, meus amores, chegamos ao fim da aula 18. Estão vendo como vocês nem precisam traduzir? Pouquinho de história, de contexto, e a professora Tainá lendo, claro, vocês já estão aí fera na língua espanhola. Estão mesmo? Confessem pra gente que vocês estão gostando desse negócio chamado espanhol. Já estão amando. Então, meus amores, a gente se vê na aula 19. Um beijo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.